Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre moradia e reforma urbana. Conosco no estúdio, Cláudio Pereira, coordenador da União por Moradia Popular, e o deputado Robson Leite. Bom, quero agradecer a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Deputado, o Ministério das Cidades, qual a influência dele na política urbana, na política habitacional do país? Olha, veja, por melhor que seja a gestão, por melhor que seja a ideia, nada será tão significativo e importante se não tiver o envolvimento popular. Eu acho que a grande característica é o fortalecimento dos conselhos. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o Conselho das Cidades, que discute exatamente as políticas urbanas, moradia, mobilidade urbana. Nós temos algumas questões importantíssimas que precisam ser discutidas, sobretudo até eu presidi na legislatura passada a comissão especial do Comperj, e a gente fica muito preocupado com a ausência da participação popular nas câmaras municipais de algumas cidades. Algumas cidades impactadas pelo Comperj não discutiram, por exemplo, os seus planos diretores. Isso é fundamental dentro de uma política onde se pense o desenvolvimento urbano, né, o seu planejamento urbano, a questão do crescimento ordenado, a necessidade desse crescimento ordenado, transporte. Não dá para pensar em moradia sem pensar em transporte. Então, toda essa articulação importante, que tem um papel decisivo no Ministério das Cidades, se dá, sobretudo, na sua, vamos dizer assim, na sua efetividade, com a plena participação popular. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema que precisa ser resolvido, que é a questão do Conselho, né? O Conselho Estadual que discute as políticas das cidades, precisa tomar posse, precisa ter essa articulação, precisa ter esse poder importantíssimo de auxílio ao próprio Ministério das Cidades, para que as políticas de moradia, né, enfim, tenham uma efetividade maior. Para você, Cláudio, esse conselho é fundamental, essa participação popular é fundamental para essas políticas urbanas e habitacionais? Pois é, isso foi uma luta de muitos anos, né? Agora, a Lei de Iniciativa Popular está fazendo 20 anos, né, que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, né, e criou o Conselho, né? E a partir de 2002, né, na entrada do governo Lula, isso efetivamente começa a se transformar numa prática, né, de governo, de uma mudança de gestão, né? E, infelizmente, aqui no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, esses conselhos, né, essa política, né, que vai discutir com a sociedade, que vai discutir os programas que estão sendo efetivamente criados pelos ministérios, a partir da luta dos conselhos, dos conselheiros, da luta pela reforma urbana, ele no Rio de Janeiro ele fica empobrecido porque o governo do estado, né, se nega a dar posse, né, o conselho municipal da cidade do Rio de Janeiro ele não foi criado, né, a gente lamenta, né, a posição do prefeito, né, de não ter criado esse conselho, né, e sabemos que está havendo algumas mudanças interessantes, né. Agora, falta, como o deputado coloca, falta a participação popular, né, para discutir as políticas públicas, né. Senão a gente acaba ficando surpreendido com algumas coisas que acontecem, que inclusive aconteceram na região serrana, né, nas outras regiões, que, né, passa ao largo do conselho que poderia estar discutindo, debatendo as políticas, né, democratizando, né, fiscalizando, né, para melhor da população que é efetivamente as que mais sofre. Uma questão dessa é para atender principalmente o povo que mais precisa de habitação e que sofre com saneamento, sofre com mobilidade, como o deputado coloca aí. O Cláudio traz um elemento que é importante, Renato, que me chama a atenção, que é o seguinte: o Brasil viveu um período, né, muito grande sem uma política habitacional. Veja, anterior ao Minha Casa Minha Vida, qual era a política habitacional existente? Era o BNH, final da década de 70, que a gente deve lembrar na nossa infância que os nossos pais, os nossos avós falavam do BNH. Depois que veio Minha Casa Minha Vida, qual o resultado disso concreto? Um déficit habitacional que gira na ordem de 8 milhões de moradias. Junta-se a isso a necessidade de um planejamento de uma reforma em algumas grandes capitais do Brasil, e o Rio se encontra nessas, da mobilidade. A gente tem no Rio de Janeiro um desafio importantíssimo,
que é a Olimpíada e Copa do Mundo. E a nossa preocupação é o legado que isso terá deixado. A Olimpíada de Londres, a gente vai ver, muitas das coisas que foram construídas em Londres foram construídas com caráter temporário. Isso não é ruim. Não interessa a uma cidade, por exemplo, com todo respeito a alguns esportes olímpicos, mas determinados esportes, estádios que só vão ser utilizados em Olimpíada. Tá? Você tendo já estádios, outros estádios que podem ser devidamente adaptados para determinadas modalidades esportivas. Né? Então, a grande preocupação é exatamente o aproveitamento na rede de hotéis e, sobretudo, na questão da mobilidade urbana, transporte coletivo de qualidade. A gente tem Curitiba como referência, né? Todo mundo fala muito de Curitiba, mas é bom lembrar que Curitiba só tem o transporte que tem hoje graças ao Rio de Janeiro, porque quem desenhou, na época do prefeito Jaime Lerner, que fez o projeto ali, foi a COP, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem essa excelência acadêmica que contribui muito para isso, e a gente pode e deve aproveitar isso para a cidade do Rio de Janeiro, né? Para que a gente tenha um ganho de qualidade em termos de mobilidade urbana, e isso dialoga muito com a questão de moradia, porque o problema não é morar longe, o problema é você morar longe, mais distante em termos de logística do centro da cidade. Né? Uma pessoa que mora longe, que mora do centro, como na Zona Oeste, que carece muito, né? Campo Grande tem problemas sérios de mobilidade. Se você tiver mobilidade de massa, de qualidade, que faça esse deslocamento de Campo Grande para o centro rapidamente, indo e voltando, você facilita muito a questão da moradia naquelas regiões. Na sua opinião, esses investimentos que estão sendo feitos, visando principalmente as Olimpíadas, Transoeste, Transcarioca, veículo leve sobre trilhos, metrô, trem, isso vai aliviar, pelo menos, esse caos urbano? Eu até acredito que vá, mas tem algo que me preocupa nesse processo. Exatamente a ausência daquilo que o Cláudio traz muito bem e que me preocupa também. A ausência da população, da sociedade civil organizada. Os conselhos precisam estar funcionando, fiscalizando, contribuindo, sendo essa interlocução junto ao próprio Ministério, para que a política pública de moradia dialogue muito com a política de mobilidade. A gente acredita, tenho esperança, sou um otimista, que a Transoeste, a Transolímpica, traga essa mobilidade esperada pelo cidadão. Mas é importante que eles sejam ouvidos. A situação hoje no Rio de Janeiro beira a dramaticidade. É dramática a situação de quem mora em Campo Grande no que diz respeito a transporte. Mas não é dramática de agora, de 2011, não. É importante dizer isso. É dramática há 20 anos. A situação é o caos há muito tempo. Não dá para dizer que o responsável atual prefeito, Eduardo Paes, até porque vem de um processo. Isso não se resolve da noite para o dia. Está se fazendo uma tentativa. Né? Há críticas e elogios com relação à utilização dos ônibus como alternativa ao veículo leve sobre trilhos. Né? Vamos ver, foi a alternativa usada na Colômbia. Né? Agora, é importante, eu ressalto isso, para que se tenha sucesso, para que se dê a credibilidade ao atual prefeito que está tentando buscar uma alternativa, buscar uma solução, é fundamental a participação popular. O Conselho Municipal, o Conselho Estadual precisam funcionar no sentido de contribuir para que a solução de transporte e moradia sejam casadas. Né? Temos no Rio Morar Carioca, que é um complemento ao Minha Casa Minha Vida, que nós temos uma grande parcela desse déficit habitacional de mais de 20 anos, de 30 anos, aqui no Rio de Janeiro, e precisa ser resolvido, mas sendo resolvido, sobretudo, com respeito aos direitos humanos, né? E mais do que isso, com o envolvimento da sociedade na construção da solução, como até tem sido feito. Há iniciativas boas que a Secretaria de Habitação traz, o Claudinho pode até citar alguns exemplos, mas é fundamental a existência desses conselhos. Bom, Cláudio, como o deputado falou, havia um problema, não existia uma política habitacional no país, não existiu durante um bom tempo. Né? Você acha que o Minha Casa Minha Vida vem desempenhando o papel que deve desempenhar? Existem alguns avanços a serem feitos? Qual é a sua opinião sobre esse programa? O Minha Casa Minha Vida foi uma grande oportunidade da gente reduzir o déficit habitacional, né? Claro que isso estava agregado às outras coisas, né? Desenvolvimento do país, a gente sabe que a construção civil ela movimenta a indústria e movimenta, né, a mão de obra, né, que acaba se qualificando. Então isso para a gente foi muito importante, mas não tão importante se tivesse passado pelo Conselho, né? Infelizmente o PAC,
né, que PAC Minha Casa Minha Vida, ele passou por fora do Conselho. É uma atitude do governo de fazer com que, e aí a gente aqui não vai fazer a crítica irresponsável, porque a gente sabia que a gente vivia uma crise mundial, né? E a solução era essa imediata, até porque os órgãos de licenciamento de habitação, né, as prefeituras, ainda são muito arcaicas, vamos dizer. Eu estava falando, até conversando em off com um deputado, que em São Paulo existe hoje o programa Minha Casa Minha Vida Entidade, existem programas que foram criados a partir do governo Lula, né, com o Ministério das Cidades, que deu um impulso enorme. Mas deu impulso porque teve um governo que foi atento à questão da habitação, né? São Paulo hoje, vamos dizer, pelos movimentos, só pelos movimentos, pela criação dos movimentos, né, pela organização da demanda dos movimentos, tem mais de 5.000 unidades, né, construídas em São Paulo, né? Porque houve uma sacada, né, do governo Erundina, né, e que possibilitou não só o Estado, mas a sociedade organizada construir de boa qualidade, né? O que foi entregue agora o Colina do Oeste, que a qualidade dele de 0 a 3 vamos dizer, aqui no Rio de Janeiro para construção de 6 a 10 salários mínimos, né? Porque foi de tão boa qualidade, né? A autogestão, né? Porque o que o movimento não vê é a questão do lucro, né? O lucro é para a comunidade que está sendo organizada ali pelos movimentos. Isso isso o Estado do Rio de Janeiro falha, né? E falha o município também, que poderia estar impulsionando isso aí. Acreditamos na política que o secretário de Habitação está realizando, né? Nada chega próximo à questão que aconteceu agora em São Paulo, né, que foi uma vergonha nacional, né? Nós do movimento fizemos já manifestações, estamos cobrando a ONU, né, que o que aconteceu em São Paulo como o deputado coloca, os direitos humanos, todos os direitos humanos foram desrespeitados. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.